Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 3 de junho de 2024, segunda-feira. A Sagrada Escritura na liturgia. Irmãos e irmãs, no programa de hoje nos debruçaremos no volume 7 da coleção Cadernos do Concílio, que tem como tema a Sagrada Escritura na liturgia. Durante a celebração da missa, a Sagrada Escritura tem um lugar importantíssimo ao longo da celebração da missa. Participamos de duas grandes mesas, a da palavra e da Eucaristia. É necessário interiorizar a palavra, entender a palavra que foi proclamada para poder se aproximar da Eucaristia. Podemos ter como exemplo os discípulos de Emaús que ouviram Jesus lhes explicar toda a Escritura. Depois os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus ao partir o pão. A liturgia da palavra está presente em toda a ação litúrgica e não somente na celebração da missa. A palavra dá sentido ao mistério que está sendo celebrado. A Sagrada Escritura é um livro inspirado que sempre nos exorta, corrige e reanima a nossa vida de batizados. O apóstolo São Paulo diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para repreender, corrigir e instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A Sagrada Escritura é um livro perfeito da lei. Seremos felizes se a praticarmos. A palavra, como dissemos, nos instrui e cabe, queridos irmãos e irmãs, a cada um de nós seguir ou não. Deus nos fez livres e não nos quer escravos dele. Sempre quando vamos na celebração eucarística, a palavra quer nos dizer algo. Por isso temos que estar atentos à palavra proclamada e, sobretudo, à homilia do sacerdote, que deve explicar de maneira catequética aos fiéis a palavra que foi proclamada. Quando o sacerdote diz ao final da missa, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, começa a nossa missão e a oportunidade de colocar em prática ao longo da semana a palavra que foi proclamada na missa. Na liturgia da palavra temos os ritos iniciais e são lidos textos do Antigo e do Novo Testamento, Salmos e os Evangelhos. Mas além da liturgia da palavra, toda a missa explica-se através da Bíblia. Todos os ritos que realizamos têm sua explicação bíblica, ou seja, tudo que acontece dentro da celebração da missa tem fundamentação bíblica. Nada foi inventado pela Igreja Católica. O rito da consagração e o rito da comunhão foi instituído por Cristo. Ele mesmo instituiu a Eucaristia na última ceia e nos deixou como memorial seu corpo e sangue. Na liturgia católica, ao longo de 3 anos, lemos quase toda a Bíblia Sagrada, pois o ano litúrgico é dividido em ano A, ano B e ano C, onde aos domingos tem leituras específicas para cada ano e o Evangelho é de algum evangelista sinótico, Mateus, Marcos e Lucas. Durante a semana é dividido em ano par e ímpar, e as leituras, sobretudo o Evangelho e o Salmo, variam de acordo com os anos. Por isso que, como já falamos há pouco, se formos à missa durante 3 anos, todos os dias, nós teremos lido ou acompanhado toda a Sagrada Escritura. Quando questionam se o católico lê a Bíblia, devemos responder que lemos e meditamos a palavra de Deus, sim. E ainda quando dizem, se não levamos a palavra para a igreja, devemos dizer que o que mais acontece ao longo da missa é meditar a palavra da salvação, a palavra de Deus. Temos também textos bíblicos inseridos durante a missa, desde a saudação inicial até a comunhão e nas saudações finais como a bênção. O motivo da divisão do ano litúrgico em A, B e C, ou par e ímpar, é pastoral, para que possamos ter mais contato com a palavra de Deus. A introdução do lecionário explica-nos o fato de que para os domingos e festas se propõe um ciclo de 3 anos, é para que haja uma leitura mais variada e abundante da Sagrada Escritura, já que os mesmos textos não voltarão a ser lidos a não ser depois de 3 anos. A diferença entre o número de leituras no domingo, que são primeira, segunda e Evangelho, e nos dias da semana,
que é a primeira leitura do Evangelho, está na solenidade. O domingo é o dia por excelência da Eucaristia e da reunião litúrgica semanal, da Páscoa semanal. Vivemos esta solenidade, portanto, com um maior número de leituras. As missas semanais têm a característica de serem simples e breves, com poucos cantos e mais meditativas. Por isso, normalmente, tem uma leitura, salmo e evangelho. Inclusive, aos domingos, a missa tem a duração em torno de 1 hora e ao longo da semana, meia hora. Meus irmãos, diante desta graça tão grande que temos de ter um contato maior com a palavra de Deus, seja aos domingos ou durante a semana, seja na igreja ou até mesmo em casa, temos que estar sempre mais atentos e dóceis às Sagradas Escrituras que são lidas nas nossas liturgias. O Espírito Santo abre o nosso coração e esta palavra sempre produza frutos em nossas vidas. A palavra de Deus é um grande tesouro para a igreja, pois por meio dela é alimentada a fé dos fiéis. A Sagrada Escritura, como dissemos, é um livro inspirado por Deus e todos os livros contidos nela foram inspirados pelo Criador e aprovados pela tradição e o magistério da igreja. Todos os livros ali contidos servem para a edificação da fé de todos os fiéis. Certamente, se algum dos livros não servissem para ajudar os fiéis a crescerem na fé, não seriam aprovados pelo magistério e tradição da igreja. Dentro ainda da liturgia da palavra, temos a homilia, o sermão do padre. Ela deve ser bem preparada ao longo da semana pelo sacerdote, ter uma duração média em torno de 7 a 10 minutos, sobretudo aos domingos e solenidades, e deve ter um foco especial nas leituras que foram proclamadas. O Papa Francisco demonstra uma preocupação muito grande nesta questão da homilia e nos diz na exortação apostólica Evangelii Gaudium que é o ponto de comparação para avaliar a proximidade e a capacidade do encontro de um pastor com o seu povo. A homilia, como nos diz o Papa Francisco, é um momento em que o sacerdote se aproxima como um pai de seus fiéis ou como um pastor que sente o cheiro das suas ovelhas. O Papa Francisco ainda recomenda que a homilia deve dar fervor e significado à celebração e não se sobrepor ou dominar. Diz ainda que deve ser breve, fazendo uma sábia gestão do tempo. A palavra do pregador não é mais importante do que a celebração da fé e não deve ocupar um espaço excessivo, mas respeitar a harmonia das partes e o ritmo de toda a celebração. Irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura tem o seu valor fundamental na liturgia da igreja. Além de ter um lugar fundamental na liturgia, ela deve ter um lugar de destaque na nossa vida, como, por exemplo, meditando a palavra diariamente e colocando a palavra em prática no dia a dia. Só é possível entender a palavra de Deus a partir do momento em que criamos uma intimidade com a palavra, ou seja, é necessário ler e meditar sempre a palavra, pois ficará mais fácil a compreensão. O mesmo podemos dizer na preparação para as leituras que serão proclamadas na missa. A equipe litúrgica, ou até mesmo o padre, não pode ir para a missa sem uma preparação prévia antes. Inclusive, é prudente chegar mais cedo na igreja, cerca de uns 20 minutos antes, e rezar diante do Santíssimo Sacramento, pedindo a iluminação do Espírito Santo para aquilo que vai acontecer ao longo da missa. Por isso dizemos amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Ó Jesus, que amais as almas pelo vosso coração, dai
que todos com proveito frequentemos a missão. Dai que todos com proveito frequentemos a missão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. É favor de vossa graça, de nossa alma salvação. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação.